Continuação da leitura do livro O Fruto do Espírito. 3. A permanência de Cristo em nós. A segunda frase, e eu permanecerei em vós, João capítulo 15, versículo 4, tem a ver com a nossa fecundidade ou semelhança com Cristo aqui na terra. Diz respeito à nossa vida diária, na qual manifestamos a perfeição moral do caráter de Cristo pelo poder do Espírito. É a santidade de Cristo brilhando através de nossa vida. Os lavradores sabem a importância de ter uma abundante fonte de vida da videira fluindo no fruto. O fruto maior e melhor é produzido quando este recebe e retém os recursos da vida da videira. A vida permanente de Cristo muda a natureza do crente à medida que o recurso de vida permanece. Repare que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e Filipenses capítulo 1, versículo 1, os santos estão em Cristo, mas também em Corinto e em Filipos. A vida cristã sempre foi assim. O cristão está em Cristo, mas também vive no mundo. Ele revela Cristo ao mundo por meio da vida diária. Isso significa que Cristo tem de viver no cristão. Lemos em 1 João capítulo 2, versículo 6 que aquele que diz que está em Cristo também deve andar como Cristo andou. Andar como Jesus andou só é possível pelo poder do Espírito Santo. É a seiva vivificante da videira que mantém os ramos vivos e os torna frutíferos. Da mesma maneira, é nosso Salvador ressurreto que nos sustenta por sua presença habitadora e pelo Espírito Santo que nos faz viver uma vida cristã consistente e frutífera. Lembra o último pedido de Jesus que ele fez ao Pai na oração registrada em João 17? Era para que ele estivesse em nós. João capítulo 17, versículo 26. Toda tentativa que fizermos de imitar a vida cristã por esforços próprios resultará em fracasso absoluto. A vida frutífera é possível somente através dessa relação interdependente, o cristão em Cristo. O fruto exigido, a necessidade de dar fruto espiritual. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23, temos declarações notáveis proferidas pela boca de nosso Salvador acerca da grande necessidade de produzir o caráter cristão. Os falsos profetas, disse ele, são reconhecidos pelo tipo de fruto que produzem. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 19. Jesus acrescentou que haveria pessoas que em seu nome expulsariam demônios, os quais ele nem mesmo conheceria. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Como é possível? A resposta é dada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. É segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Esta escritura declara que é possível que milagres e dons do Espírito sejam imitados por Satanás, mas a verdadeira relação de uma pessoa com Cristo pode ser conhecida mediante os frutos que são produzidos em seu caráter e são do Espírito ou meras obras da carne. Veja Mateus 7, versículo 7 e 18 e 1 João 4, versículo 8. O caráter cristão não pode ser imitado. É o resultado natural de Cristo revelando seu caráter santo dentro e através de nós. O propósito da frutificação espiritual. Ao considerarmos o propósito da frutificação espiritual, examinaremos 3 aspectos correlatos e expressão, discipulado e glória. A expressão, discipulado e glória. 1. A frutificação é uma expressão da vida de Cristo. Todo fruto é uma expressão da vida da planta da qual vem. Da mesma forma, como membros do corpo de Cristo, deve naturalmente haver uma expressão da beleza completa do caráter de Cristo em nós. Para qual propósito você existe? Deus o salvou para você se sentar em um banco de igreja durante algumas horas por semana? Não.
Você existe para vivenciar o ensino que recebe para revelar Cristo a este mundo pecador e perdido. As pessoas precisam ver a Jesus pela vida dos cristãos. Quando elas tomam conhecimento de nossa profissão de sermos cristãos, podemos nos tornar a única Bíblia que muitos delas lerão. A vida entregue a Cristo expressa às pessoas o tipo de amor que ela tem por elas. Quando sou uma expressão de Cristo, meus ouvidos ouvem seus clamores, meus olhos veem as suas necessidades, meus pés me levam a ajudá-las e as minhas mãos se estendem para cuidar delas. Deste modo, me torno canal de vida de Cristo. Ele ministrará a elas por mim. Você é o canal de vida de Cristo? Ele ministra às pessoas através de você? 2. A frutificação é evidenciada de discipulado. Jesus disse que devemos dar muito fruto. Desta forma, mostrando que somos seus discípulos, João 15, versículo 8, ele ressaltou que todo aluno que foi completamente treinado é como seu professor, Lucas capítulo 6, versículo 40. Isto significa que não é o bastante você aceitar a Jesus para poder dizer, veja, sou crente. Ele quer que você dê muito fruto. Se você fizer isto, é prova de que verdadeiramente aprendeu dele, que você é seu discípulo. Mostra que você deu os passos além de nascer de novo e receber a Cristo. Demonstra que Cristo é o Senhor da sua vida. 3. A frutificação abençoa outras pessoas. Primeiramente, abençoa as pessoas que recebem o benefício da manifestação do caráter de Cristo em sua vida. E também abençoa os crentes que observam o fruto espiritual em você. 4. A frutificação traz glória a Deus. Jesus disse, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. João capítulo 15, versículo 8. Dar fruto espiritual é o resultado da vida abundante. Quando você permite que a vida de Cristo seja expressa por você, as pessoas veem os efeitos que produz e dão louvor a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. O fruto percebido. Uma colheita abundante. As plantas frutíferas têm de ser apropriadamente cuidadas para que produzam um bom rendimento frutífero. O mesmo princípio se aplica à vida espiritual. A seguir, examinaremos alguns modos através dos quais você pode promover uma colheita abundante de fruto espiritual em sua vida. Depois de ter recebido o Espírito Santo como seu companheiro constante, você tem de cooperar com ele para que ele produza fruto em você. Há vários modos de fazer isso. 1. Cultivar comunhão com Deus. Cultivar significa incentivar, preparar para crescimento. Muito antes de as primeiras flores aparecerem ou os sinais iniciais do fruto serem vistos, muitos foi feito para preparar a planta para o fruto esperado. O lavrador cuida da planta com zelo para que esta seja mais produtiva. Este processo de carinho e atenção é o cultivo. É em nossa relação com Deus, mediante a comunhão contínua, que nossa vida é mudada e desenvolvida em direção à realização plena. Como filho de Deus, você desfruta de comunhão abençoada com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode cultivar essa comunhão passando tempo com Deus em comunhão e oração. Você também pode cultivá-la obedecendo a sua palavra. Quando Jesus ensinou os discípulos sobre o fruto espiritual, ele lhe disse que deixassem suas palavras permanecerem neles. João 15, versículo 7. Também disse que eles permaneceriam no seu amor à medida que prosseguissem obedecendo aos seus mandamentos, sobretudo o mandamento de amar uns aos outros. João 15, versículo 9 e 10. Sua obediência à palavra de Deus trará os mesmos resultados. Você experimentará a comunhão e o amor de Deus e a sua vida se tornará frutífera por causa da sua relação com Ele. 2. Busque ter comunhão com outros cristãos.
O lavrador acha desejável ter plantas agrupadas de acordo com o fruto que cada uma produz. Todas as laranjeiras são plantadas juntas, todos os pés de milho estão juntos em um campo e assim por diante. Este procedimento facilita o cultivo e a colheita do campo. Através da comunhão com os outros cristãos, você é incentivado a viver a vida cristã e, por sua vez, incentiva os outros. Os primeiros cristãos tinham comunhão diária entre si. Atos capítulo 2, versículo 46. Não admira que suas vidas fossem testemunhos poderosos do Evangelho e fizessem com que as pessoas tivessem sede de salvação. Havia uma colheita diária de almas, à medida que o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. 3. Aceite o ministério de líderes piedosos. Os líderes são, na igreja, instrumentos de Deus, usados por ele para alimentar e nutrir seu povo. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, enfatiza que o propósito dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores na igreja é edificar o povo de Deus de forma que amadureçam. A mesma verdade é expressa em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Onde o apóstolo Paulo falou dos diferentes papéis que ele e Apolo desempenhariam ao ajudar os coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Quando você aceita e aplica os ensinamentos de Deus, que nos são proporcionados por meio dos líderes que ele chamou, você é levado a um lugar de maior fertilidade. 4. Exercite a vigilância e a proteção. Sempre há perigos que ameaçam uma planta. A planta saudável pode se proteger melhor destes perigos e reagir à vigilância do lavrador. O cristão precisa estar atento às coisas que podem destruir sua vida espiritual. Hábitos ruins, atitudes e associações erradas, pensamentos destrutivos e desejos torpes devem ser considerados ameaças ao desenvolvimento espiritual. Ao entrarem na Terra Prometida, os israelitas tinham de destruir as nações ímpias que ali viviam. Esse era o plano de Deus, mas Israel não seguiu. Em consequência disso, o povo de Israel foi seduzido pelos maus caminhos dessas nações. Salmo 106, versículo 34 e 36. Essa experiência é um aviso para nós. Devemos ter cuidado para não permitir que os hábitos e atitudes não cristãos permaneçam ou sejam formados em nossas vidas. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, nos exorta a não deixarmos que nenhuma raiz de amargura ou de ódio cresça em nosso coração. Como os espinhos que Jesus descreveu na parábola do semeador, Lucas capítulo 8, versículo 14, os hábitos e atitudes ruins podem impedir que você se torne o tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Você também precisa estar consciente de que Satanás tentará se opor a você e impedi-lo de se entregar ao Espírito Santo. Ele não quer que você se submeta ao senhorio de Cristo e o receba como Senhor Supremo da sua vida. Um caminho ainda mais excelente. Às vezes é difícil dizer a diferença entre o fruto verdadeiro e o fruto artificial. O fruto artificial pode até dar a impressão de ser verdadeiro, mas não se pode comê-lo, e se você tentar imediatamente, saberá que não é verdadeiro. A mesma analogia pode ser feita acerca dos cristãos. Superficialmente, pode ser difícil distinguir entre o indivíduo que é verdadeiramente semelhante a Cristo e o que somente tem a aparência externa de cristão. Eles podem exibir comportamentos semelhantes como uma manifestação dos dons espirituais, mas o verdadeiro teste ocorre quando o caráter, qualidade interior do indivíduo é expresso na vida cotidiana. Jesus disse que os verdadeiros discípulos são conhecidos pela qualidade do amor que eles expressam uns pelos outros. O fruto do Espírito é muito importante em nossa vida. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios,
vemos que os cristãos de Coríntio exerciam novos dons do Espírito, falavam em línguas, profetizavam, faziam milagres, porém não tinham o fruto do mesmo Espírito. Competiam uns com os outros na assembleia local, 1 Coríntios 11, 17 e 18. Iam aos tribunais e processavam uns aos outros na presença de não cristãos, 1 Coríntios 6, 1. Alguns viviam na imoralidade, outros participavam da ceia do Senhor enquanto estavam bêbados. 1 Coríntios 11, 20, 21. Ao lhes escrever, o apóstolo Paulo foi muito paciente e amoroso. Ele queria que eles conhecessem o Espírito capacitante que lhes deu os dons para edificar a igreja. Mais que isso, ele queria que eles conhecessem o Espírito santificador que poderia mudar-lhes o caráter e torná-lo como Jesus. A natureza do indivíduo verdadeiramente semelhante a Cristo, como nos diz a palavra de Deus, se revela nos frutos por ele produzido, pois cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Lucas capítulo 6, versículo 44. Da mesma forma, como não se colhem figos dos espinheiros, também não se vindimam umas uvas dos abrolhos. Isso se revela não apenas em relação ao fruto do Espírito, mas também quando as obras da carne. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo alista algumas delas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 22. Listas semelhantes são encontradas em outras citações ao longo do Novo Testamento. Iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade, murmurações, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Romanos capítulo 1, versículo 29 ao 31. Maldição, amargura, destruição, miséria, não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3, capítulo 3, versículo 12 ao 18. Maus pensamentos, adultério, prostituição, homicídios, furtos, avarezas, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 23. E digo isso e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19. Por outro lado, temos alistados em Gálatas 5, 22 e 23, versão revisada e atualizada, os frutos produzidos em nós segundo a operação do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O apóstolo Paulo encorajou os coríntios a desejarem avidamente os dons do Espírito, mas concluiu dizendo: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. O caminho ainda mais excelente é o amor de Deus, conforme está expresso e descrito em 1 Coríntios capítulo 13, onde nos é dito que os dons um dia cessarão, mas que o amor continuará a permanecerá. 1 Coríntios 13, 8, 10, 13. Nos versículos 4 e 7 temos as características deste dom supremo e somos exortados a buscá-lo com diligência. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufuna, não se ensoberbece, não se condiz
inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A luz é composta da combinação das 7 cores do arco-íris, mas é uma luz. De modo semelhante, o fruto do Espírito é composto das diversas qualidades de caráter, mas é um fruto. Isto está em contraste com os dons do Espírito. Há vários dons espirituais e o Espírito Santo os dá aos indivíduos de acordo com a sua vontade soberana. Uma pessoa recebe certo dom e outra recebe outro dom. 1 Coríntios capítulos 12, versículos 7 a 11. Mas o fruto do Espírito não pode ser separado. É um produto, uma só coisa. Pode ser resumido na palavra amor. Da mesma forma que uma laranja é coberta e protegida por uma casca externa, assim o amor é a dimensão unificadora do fruto espiritual. No próximo capítulo, examinaremos o significado espiritual da palavra amor e, em seguida, examinaremos as outras 8 qualidades do caráter cristão que, junto com o amor, compõem o fruto do Espírito. Meu desejo é que o Senhor o abençoe no prosseguimento desta leitura. Amor, o fruto por excelência. O escritor inspirado começa sua apresentação do fruto do Espírito com o amor. O fruto do Espírito é amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22, grifo meu. Tinha de ser o primeiro, pois nenhum dos outros frutos é possível sem o amor. O amor, em seu conceito mais sublime, é personificado em Deus. A melhor e mais curta definição do amor é Deus, pois Deus é amor. O amor de Deus foi revelado à humanidade por seu Filho Jesus Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. João 13, versículo 1. A quem Jesus tanto amou que voluntariamente deu a própria vida por eles. Indivíduos perfeitos? Não. Um dos seus discípulos negou a Jesus, outro duvidou dele. 3 que compunham o grupo de discípulos mais próximos dormiram enquanto ele agonizava no jardim de Getsemane. 2 desses 3 desejaram elevadas posições no seu reino. Um se tornou traidor, e quando Jesus ressuscitou, alguns não creram. Porém, Jesus não deixou de amá-los e os amou até o fim, até a plena extensão do seu amor. Ele foi abandonado, traído, desapontado e rejeitado, contudo, amou. Jesus quer que amemos as pessoas como Ele nos ama. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Isto nunca seria possível pelo amor humano limitado, mas à medida que o Espírito Santo desenvolve a semelhança de Cristo em nós, aprendemos a amar como Ele amou. Neste capítulo, estudaremos o significado do amor como fruto do Espírito e como é manifestado na vida do crente. Você pode amar como Cristo amou, à medida que o fruto do amor for desenvolvendo em você. O amor identificado. Tipos de amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor é a dimensão escolhida do fruto espiritual. Jesus não deixou dúvidas sobre isso quando disse aos discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Sobre que tipo de amor Jesus estava falando? Há pelo menos 3 tipos de amor que consideraremos resumidamente. 1. Amor ágape.
A palavra ágape é grega e significa amor abnegado. É isso mesmo, amor abnegado, perdão, abnegado, amor profundo e constante, como o amor de Deus pela humanidade. Este amor divino é mencionado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor perfeito e inigualável abrange nossa mente, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, todo o nosso ser. Este é o tipo de amor que o Espírito Santo quer manifestar em nossa vida quando nos entregamos inteiramente a Deus. É um amor que nos leva a amá-lo e a obedecer a sua palavra. Este amor abençoado flui de Deus para nós e retorna de nosso coração para Ele em louvor, obediência, adoração e serviço fiel. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. É o tipo de amor que Jesus demonstrou a cada passo do caminho da manjedoura até a cruz. É o amor ágape, o amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13. 2. O amor fraternal, que é o amor filia, não sei ler muito bem essa palavra, fraternal. Como visto em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7, há um segundo tipo de amor, o qual é chamado amor fraternal ou bondade fraterna. Este amor é a amizade, um amor humano que é limitado. Amamos se somos amados. Lucas 6, capítulo 6, versículo 32 diz: Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. A bondade ou a amizade fraterna é essencial nas relações humanas, mas é inferior ao amor ágape, porque depende de uma relação recíproca. Quer dizer, somos amigáveis e amorosos com aqueles que são amigáveis e amorosos conosco. 3. Amor eros, físico. Há outro aspecto do amor humano, o qual não é mencionado na Bíblia, mas está fortemente incluso. Eros. Este é o amor físico que emana dos sentidos naturais, instintos e paixões. Trata-se de um aspecto importante do amor entre marido e mulher, mas pelo fato de estar baseado no que a pessoa vê e sente, o amor eros pode ser egoísta, temporário e superficial. Em seu aspecto negativo se torna concupiscência. Este é um tipo de amor inferior, porque é mal usado com muita frequência. O maior destes é o amor ágape, o amor divino de Deus, que foi manifestado na vida de Jesus. Este amor possui 3 dimensões. 1. A dimensão vertical, amor em direção a Deus. 2. A dimensão horizontal, amor em direção aos nossos semelhantes. 3. A dimensão interior, amor em direção a nós mesmos. Lucas capítulo 10, versículo 27 diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o amor ágape. Amor em direção a Deus, a dimensão vertical. Amar a Deus é nosso maior dever e privilégio. Como devemos amar a Deus? De todo o nosso coração, alma, forças e entendimento. A palavra coração, como é usada na Bíblia, não se refere ao órgão físico que bombeia sangue em nosso corpo. Diz respeito ao nosso ser interior, envolvendo nosso espírito e alma. Devemos amar a Deus, a plena extensão de nossa mente, intelecto, vontade, força e emoções. Quando amamos a Deus com amor ágape, que é o aspecto do fruto do Espírito, também amamos tudo o que é dele e tudo o que ele ama. Amamos sua palavra, seus filhos, sua obra, sua igreja. Amamos as ovelhas perdidas e estamos dispostos a sofrer por elas, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também
padecer por ele. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Quando sofremos por Cristo, aceitamos de boa vontade a perseguição a fim de glorificá-lo e revelar seu amor pelo pecador. Quando sofremos com Cristo, sentimos o que ele sentiu pelo pecado e pelo pecador, conforme está descrito em Mateus capítulo 9, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Sabemos o que é o amor ágape pelo exemplo de Jesus. É o tipo de amor que ele ensinou e viveu. Disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e eu me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículo 21. O amor de Jesus por nós é difícil de compreender. O apóstolo Paulo fala a esse respeito em Efésios capítulo 3, versículo 17 e 19. Oro para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esta é a oração de Paulo pelos cristãos efésios. Estes santos já estavam fundados na grande verdade da palavra de Deus que Paulo lhes ensinara, mas, pelo amor, eles aprenderiam mais. Vemos aqui que o amor leva a amar, arraigados em amor para compreender o amor e conhecer o amor. Você tem um amor ágape em direção a Deus? O teste desse amor é a obediência. Jesus disse: se me amardes, guardareis, obedecereis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, obedece, este é o que me ama. João 14, 21. Se alguém me ama, guardará, obedecerá a minha palavra. Quem não me ama, não guarda, não obedece às minhas palavras. Neste mesmo capítulo, Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo que ele nos ensinou. O Espírito Santo nos revela o amor de Deus para que o conheçamos melhor. Conhecê-lo melhor significa amá-lo mais. Pelo Espírito Santo, estamos arraigados e fundados em amor, recebendo a capacitação de sermos mais completamente entregues a Ele à medida que Ele produz a imagem de Cristo em nós. Nossa sensibilidade à sua direção é expressão de obediência e isso agrada a Deus. Amor em direção aos nossos semelhantes. A dimensão horizontal. Não podemos amar nossos semelhantes com amor ágape, a menos que amemos a Deus primeiramente. É o Espírito Santo que produz o fruto do Espírito em nós, que nos capacita a cumprir o segundo maior mandamento da lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18, o apóstolo João enfatizou a importância do amor ágape em direção a outras pessoas. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João capítulo 4, versículos 7, 8, 12 e 20. Quando Jesus exortou um perito da lei a amar a Deus e ao próximo, dizendo, fazei isso e viverás, o perito perguntou-lhe, e quem é o meu próximo? Você pode ler a resposta de Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 30 e versículo 37. O amor ágape nos capacita a amar não apenas os nossos semelhantes, mas até mesmo nossos inimigos. Veja Lucas 6, 17, 27 e 36.
Amor em direção a nós mesmos, a dimensão interior. Pode parecer estranho sugerir que o amor ágape inclua amar a si mesmo, mas deixe-me lembrá-lo de que amar com o amor ágape é amar como Cristo amou. Você tem de se ver como ele o vê, como pecador salvo pela graça, como ser humano feito à sua semelhança, criado para glorificá-lo. Não é um amor egoísta, interesseiro, mas um amor dedicado que reconhece que a maior felicidade e satisfação pessoal são encontradas pela obediência, a devoção a Jesus Cristo. Quando Jesus disse que devemos amar nosso próximo como a nós mesmos, ele reconheceu que é natural cuidarmos de nossas necessidades humanas, como alimentação, moradia, vestuário, companhia e as demais necessidades da vida. Se num acidente doméstico me corto o dedo, minha tendência natural é tratar logo a fim de que pare de doer. O amor ágape faz com que nos preocuparemos com o nosso eu espiritual, a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque reconhecemos que nossa vida eterna é mais importante que a nossa vida terrena. O cristão que ama a si mesmo com amor ágape não só cuida de suas necessidades pessoais quanto à saúde física, educação, trabalho, amigos e coisas semelhantes, mas também permitirá que o Espírito Santo desenvolva sua natureza espiritual através do estudo da palavra de Deus, oração e comunhão com os outros crentes. Ele desejará que o fruto do Espírito seja manifestado em sua vida, conformando-o diariamente cada vez mais segundo a imagem de Cristo. Há indivíduos que acham difícil amar a si mesmos por causa de erros cometidos no passado. Eles têm sentimentos de culpa e autocondenação, mas o amor ágape que emana de Cristo fornece perdão completo de todos os pecados que cometemos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Que confiança gloriosa! Podemos ver a nós mesmos como Cristo nos vê, limpos de todo pecado, purificados por seu sangue precioso, com uma nova natureza que nos é dada pelo Espírito. Podemos amar o que nos tornamos pela sua graça e transmitir esse amor aos outros. Cada uma dessas três dimensões do amor é dependente das outras. Você não pode amar o próximo se não amar a Deus. Se você menospreza o próximo, você não ama a Deus. Se odeia a si mesmo, você não pode mostrar a preocupação adequada pelas necessidades do seu semelhante, porque você não tem a preocupação adequada por sua própria necessidade. Se não aprendemos do Espírito Santo o que é o amor ágape, podemos amar as coisas erradas. Efésios capítulo 5, versículo 10 diz: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Como? Pelo Espírito Santo. Sem ele, podemos amar a glória dos homens mais do que a glória de Deus. João capítulo 12, versículo 43. Amar os assentos mais importantes, Lucas capítulo 11, versículo 43, amar mais as trevas do que a luz, João 3,19, amar a família mais do que a Jesus, Mateus 10,37. A pessoa que põe Jesus em primeiro lugar na vida descobrirá que, por causa do amor ágape, o amor por sua família fica maior. O amor descrito, o amor e os dons espirituais. O capítulo 13 de 1 Coríntios nos fala mais sobre o amor como fruto do Espírito. Como discurso sobre o amor, este capítulo é inigualável, definindo o que o amor é e o que o amor não é. É muito apropriado que este capítulo que descreve o fruto do Espírito esteja entre os dois principais capítulos que tratam dos dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, o apóstolo Paulo quis enfatizar que tem de haver um equilíbrio entre o nosso serviço cristão, dons, e nossa vida cristã, fruto. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, somos motivados a buscar os dons do Espírito sem ignorar a primazia do fruto do Espírito.
seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Pelo fato de os dons estarem relacionados com o serviço e o fruto com a vida espiritual, está claro que um não pode substituir o outro. Alguns integrantes do povo de Deus podem exibir dons maravilhosos, mas não manifestar o fruto do Espírito. Assim, com esta falta de vida semelhante a Cristo, eles tendem a desacreditar o exercício dos dons do Espírito. Outros vão ao oposto extremo, tentam manter uma vida irrepreensível diante da igreja, do mundo e ter um caráter semelhante a Cristo, mas não buscam os dons espirituais. Os dons do Espírito são de operação sobrenatural, são dados pelo Espírito Santo à igreja para que esta seja edificada e glorifique a Deus. Sem o exercício dos dons, o cristão carece do poder necessário para edificar a igreja e prover crescimento espiritual. No entanto, é preciso que haja na vida cristã um equilíbrio na manifestação dos dons espirituais e no exercício do fruto do Espírito, o qual, sendo produzido na vida do cristão, deve fazê-lo exercer os dons espirituais. Donald Green sugere que este equilíbrio é indicado pela lista dos 9 dons do Espírito, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 11, e as 9 virtudes do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Outro sim, o grande capítulo do amor se coloca entre os 2 capítulos que tratam dos dons espirituais e é parte integrante do assunto. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, está declarada a relação entre amor, poder e autodisciplina. Não devemos ser tímidos ou não devemos ser tímidos no ministério, mas depender do poder do Espírito Santo para tornar o ministério eficaz. Temos também de ministrar em amor. Há a tentação de nos tornarmos orgulhosos quando vemos a demonstração do poder de Deus por nosso meio. O amor genuíno por Deus e pelas pessoas nos deixa cientes de que este poder de Deus é somente para glorificá-lo e nos tornar servos capazes para outros. A natureza do amor ágape. Examinaremos brevemente a descrição que o apóstolo Paulo faz do amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 7. A pessoa que tem amor ágape refletirá essas características. 1. A pessoa que tem amor é sofredora. Este é o amor passivo, o amor paciente, o amor que espera, suporta, sofre na quietude. O amor sofredor ou paciente nunca deixa de ter esperança. É o amor da pessoa que cuida ternamente dos doentes ou anciões amados mês após mês ou ano após ano. É o amor do cônjuge que ministra ao cônjuge não crente e ora sem cessar por sua salvação. É o amor demonstrado pelo pai do filho pródigo quando este voltou para casa depois de desperdiçar a vida e a herança. Lucas capítulo 15, versículo 20. O amor ágape é sofredor. 2. A pessoa que tem amor é benigna. Certo escritor chama a benignidade de amor ativo. Ao longo de sua vida terrena, o Senhor Jesus ocupou todo o seu tempo em contato com as pessoas, mostrando benignidade. Alguém disse: a maior coisa que o homem pode fazer pelo Pai Celeste é ser benigno ou bom para com os filhos de Deus. Se você ama alguém, naturalmente vai querer lhe dar prazer. Você o faz por atos de benignidade. A tarefa mais servil, a função mais desagradável se torna uma experiência alegre se for feita por amor a alguém. É a natureza do amor ágape ser benigno. 3. A pessoa que tem amor não é invejosa. A pessoa amorosa não tem inveja ou ciúme do sucesso de outros. Ela se alegra quando coisas boas acontecem com colegas de trabalho, aos cristãos ou até aos inimigos. Ela não cobiça o que pertence ao próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 17. 4. A pessoa que tem
Amor ágape não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ela não é orgulhosa. Harold Drummond diz que a humanidade é pôr um selo nos lábios e esquecer o que se fez. Depois de ter sido amável, depois que o amor entrou furtivamente no mundo e fez sua obra, volte para a sombra e não diga nada a respeito. Eu gostei dessa frase, eu vou ler de novo. Harold Drummond diz que a humildade é pôr um selo nos lábios e esquecer o que se fez. Depois de ter sido amável, depois que o amor entrou furtivamente no mundo e fez a sua obra, volte para a sombra e não diga nada a respeito. 5. A pessoa que tem amor semelhante a Cristo não se porta com indecência. Ela não é rude, é natural a pessoa amorosa ser cortês, mostrar consideração pelos outros. Ela não tenta chamar a atenção sobre si mesma. 6. A pessoa que tem amor não busca os seus interesses. Ela é altruísta, não é interesseira, mas alegremente abre mão dos seus direitos. Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Jesus ensinou os discípulos que, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todo servo de todos. Marcos capítulo 9, versículo 35. 7. A pessoa que manifesta amor não se irrita. Ela não fica zangada facilmente. Drummond destaca que a raiva do irmão mais velho na história do filho pródigo, Lucas 15, foi provocada por ciúme, orgulho, inclemência, crueldade, hipocrisia, irritabilidade e determinação teimosa de contrariar o pai contra seu irmão mais novo. Estas não são as características de uma natureza semelhante a Cristo. 8. A pessoa que ama não suspeita mal. Ela não guarda rancor, não mantém um registro dos erros, não continua procurando os erros que as pessoas cometem e não se permite ficar ofendida quando os outros agem injustamente contra ela. Não suspeita dos motivos das outras pessoas, mas espera o melhor de todos. A pessoa que tem o verdadeiro amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ela não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. O amor ágape é honesto, verdadeiro e evita a própria aparência do mal. O apóstolo Paulo conclui sua descrição das características do amor dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Em sua primeira epístola, o apóstolo João escreveu estas palavras registradas no versículo 16 a 18 do capítulo 3. Conhecemos o amor nisto, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. O amor ágape é o caráter de Cristo em ação. Ainda que seja o Espírito Santo que produza o fruto espiritual em nós, trata-se de um esforço cooperativo. Temos de cooperar com Ele e permitir que Ele nos conforme segundo a imagem de Cristo. Verifique seu progresso mostrando as características do amor ágape. Para isso, marque a coluna apropriada para indicar com que frequência a característica é vista em você. O fruto do Espírito. Característica: é paciente, é benigno, não é invejoso, é humilde, é cortês, é altruísta, tem bom temperamento, não fica ofendido, não suspeita mal, é honesto, é verdadeiro, evita o mal. Aí nós temos a coluna, né? Sempre, geralmente, às vezes, raramente, nunca. Então, nós temos que anotar aqui. A primazia do amor. Para a gente finalizar essa leitura. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O amor é eterno, o amor nunca falha.
Um dia a fé encerrará sua missão quando ela se tornar realidade na glória de Deus. Hebreus 11:1. A esperança também terá sua missão completa quando tivermos aquilo pelo que esperamos por muito tempo. De acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, a fé nos move às obras, o amor nos instiga ao trabalho e a esperança nos dá paciência. Nos versículos 9 e 10, vemos o resultado. A fé traz salvação, o amor resulta em serviço e a esperança aguarda a volta de Jesus. Quando esses dias chegar, o amor permanecerá e ficará conosco por toda a eternidade. Até a próxima leitura.